Olá, bom dia. Eu não sei. Oi, Bruna, tudo bem? Oi, Bruna. Tudo bem por aí? E tudo certo. Desculpa, eu não estava conseguindo abrir o microfone. Imagina, tudo certo. Obrigado por topar participar, viu? É, a gente está fazendo um trabalho de comunicação corporativa da GV, que a gente é aluno da FGV, e aí a gente, como você trabalha com isso, a gente acha que você vai poder ajudar bastante a gente com essa entrevista, tá bom? Muito obrigado mesmo por topar. Imagina, qual curso vocês são? Administração de empresas. Ai, que legal. Muito bem, parabéns, gente. Obrigado. Tá bom, vamos lá. Desculpa, o seu áudio tá bem longe para mim, eu não tô conseguindo. Não, não, ainda não, tá bem Vamos tirar o longe. fone, então. Tá dando para escutar melhor agora? Agora ficou bom, agora ficou bom. Então vamos lá. Deixa eu só pegar. Como a DASA conecta sua missão, visão e valores com a estratégia de comunicação e o relacionamento com seus públicos? Tá. Aqui eu tenho só um ponto, tá? Hoje eu tô dentro da. Eu era de DASA e a DASA passou por uma fusão com a Mil. E nessa fusão eu fui migrada para a Rede Américas. Então agora eu trabalho nessa marca nova que surgiu já com 34 mil pessoas, tá? Então, por meio de uma fusão. Aí, dúvida, vocês querem que eu fale no cenário de DASA ou eu posso já falar de Rede Américas, que é o que eu tô mais envolvida neste momento? Você pode falar de Rede América, não? E a gente explica isso para ele. É tipo um novo produto da DASA ou Não, é a realmente uma empresa, nova né? É uma nova empresa. A DASA passou por uma fusão com a Amil, e aí os hospitais de DASA com os hospitais de Amil se fundaram e formou Rede Américas. Acho que E aí, pode ser. nesse Pode processo, eu ser. fui migrada para a Rede Américas. Pode falar problemas, da pode Rede ser, América, sim. então. Tá, beleza. Então, hoje, a Rede Américas é uma empresa nova, tá? Então, ela surgiu em abril desse ano e já surge, né, com esse histórico de duas grandes empresas, que era a Mil e DASA. Então, acho que o nosso principal ponto aqui para trabalhar cultura e propósito é atrelar, por exemplo, o nome de campanhas, né? A gente surge, as pessoas estavam acostumadas com uma cultura de DASA e as outras com Rede com a Mil. Então, o principal ponto foi, nós temos um propósito. Quando a empresa surgiu, ela surge com um propósito, que aqui a gente fala que é paixão por cuidar, e neste processo de fusão, o paixão veio de DASA e o cuidar veio de Amil. Então, né, juntou ali o que era comum para as duas empresas e a gente fundou aqui e nós criamos o propósito de paixão por cuidar. Então, quando a gente fala de trabalhar a cultura dentro das nossas comunicações, a cultura não existia, né? Agora ela já existe, mas ela se tornou possível ali ao longo do processo. E aí nós temos treinamentos, então, hoje, em conjunto com a área de desenvolvimento organizacional, eles têm ali a própria universidade corporativa, e aí dentro disso nós fizemos um treinamento que chama Paixão por Cuidar. E aí nós falamos para as pessoas o que é ter paixão por cuidar na prática. Então, a gente atrelou ali as duas coisas, né? Do propósito quanto à cultura. E aí, olhando para a comunicação, nós começamos a ir nas unidades e perguntar para as pessoas o que elas enxergavam e elas identificavam como o que era paixão e o que era cuidar. Aí a gente começou a atrelar e trazer histórias reais de pessoas contando as histórias delas de cuidado, enfim, relacionado ali, olhando que somos da área da saúde, né? Então, acaba sendo de fácil associação para essas pessoas. E aí, no paralelo, nós fizemos campanhas, então, todo e qualquer texto, a gente atrela o que é paixão, o que é cuidar, a gente traz também os nossos valores, então hoje nós temos 5 novos pilares de valores, e tudo isso a gente cria dentro de um programa de reconhecimento, e para que as pessoas também se reconheçam ali, para reforçar os nossos valores, né? Então, esse programa de reconhecimento hoje tem ali, por exemplo, proximidade, que é um dos pilares. As pessoas precisam reconhecer umas às outras com o pilar de proximidade, precisam reconhecer umas às outras com o pilar de acolhimento. E isso também acaba reforçando ali enquanto comunicação. Então, com os próprios executivos, conforme eles vão falando e trazendo ações e demandas, né?
a gente coloca eles para falarem também atrelando aos nossos valores. Um exemplo disso, ontem aconteceu o Café com o Presidente. Então, nós selecionamos 25 pessoas, essas 25 pessoas tiveram um café ali com o presidente da empresa, e desde o começo nós falamos, isso aqui reforça o nosso pilar de proximidade, que é a cultura. Então, acho que, olhando um pouco para a cultura, propósito, né, atrelado à comunicação, eu acho que envolve muito essas ações de colocar os colaboradores como protagonistas, e também trazer ali na essência, né, como que a nossa cultura e como que o nosso propósito é vivido por eles. Ah, legal. Sobre esses que você falou dos valores, você pode contar um pouquinho quais são esses 5 e, tipo, quais atributos, além desses valores, vocês querem passar para, tipo, reforçar essa imagem de liderança, de saúde, enfim. Boa, a gente tem 5 pilares, então tem proximidade, o acolhimento, ética e confiança, excelência e, qual era o outro? Compromisso e agilidade. Acho que os principais pontos, assim, é que a Rede Américas hoje é uma das maiores empresas, né? Ela surge como uma das maiores empresas já com acreditações nacionais e internacionais, então isso é muito positivo para a gente, e isso reforça a excelência. Então, a gente sempre fala para as pessoas, né? Nós ganhamos prêmios, os nossos hospitais foram um dos únicos que estavam ali entre os 22 melhores do mundo. Então, a gente precisa mostrar para as pessoas que nós somos grandes e que, né, a gente tem um trabalho de excelência ali, acho que esse é um dos principais pontos. Olhando para acolhimento tem algo que é muito legal que a gente fala, nós precisamos acolher, mas trazer a solução. Então, não é só ir ali abraçar o paciente e falar para ele que vai ficar tudo bem, mas o que eu vou fazer para ficar tudo bem? Então, isso também tem um pouco dessa chamada para ação, que está muito atrelada ao compromisso e agilidade. Então, a gente sempre fala que as nossas pessoas, elas têm um compromisso com a vida, né, um compromisso com o cuidar do outro, mas também de forma rápida. Então, aqui o nosso dia a dia é muito dinâmico, seja no corporativo, e muito atrelado também ao dia a dia das pessoas na ponta, porque, né, sei lá, alguém teve alguma parada, eles precisam fazer uma coisa rápida ali, precisam ter esse senso de urgência, né? A gente sempre reforça o tema senso de urgência. Então, esse é um ponto muito importante. A questão da proximidade também, então nós precisamos estar próximos das pessoas, né? E aí, por exemplo, aqui no corporativo, como são públicos muito diferentes, eu acabo precisando falar de formas diferentes com as pessoas, né? Então, aqui no corporativo, eu falo para o meu time que eles precisam estar na unidade para conversar com o paciente, conversar com o enfermeiro, conversar com o médico, para saber o que acontece lá na ponta, para que eu crie uma estratégia de comunicação que seja assertiva para eles e que faça sentido, que eu crie um programa que faça sentido para o dia a dia deles. Então, isso reforça muito essa proximidade. E o próprio café que eu mencionei, que aconteceu ontem, né, também foi uma questão nesse sentido. Então, eu tinha enfermeiros aqui que, né, não conheciam o presidente, para eles o presidente era uma figura super distante, que aqui a gente conseguiu reforçar. Então, é um pouco disso. E a ética e a confiança, acho que muito atrelado mesmo, a confiança que a gente tem nas pessoas de que elas vão fazer acontecer e que a gente precisa sempre trabalhar com segurança, confiando no outro ali. Acho que numa linha de gestão também, que o líder tenha essa confiança no time, que ele saiba demandar. Então, aqui tem alguns programas de liderança que acabam reforçando também esse pilar. Legal. Bruna, tá um pouco barulhento aqui, a gente só vai mudar para uma sala 30 segundinhos sem problema. Fica tranquilo. Um minuto. Pronto, tá dando para ouvir? Tá dando. Tá, melhor. Você já falou um pouquinho aí dentro disso, da comunicação corporativa, né, e do desafio de ter pessoas que estão distantes aí de cargos mais altos, até porque não está dentro do corporativo, e dentro dos canais corporativos, de relatórios, de sites, imprensa, redes sociais, LinkedIn, qual você acha que é o mais estratégico para a comunicação e por quê?
Eu acho que depende do público que a gente quer alcançar, tá? Eu acho que se eu for falar, por exemplo, com o meu paciente, as minhas redes sociais, elas funcionam muito bem, e aí eu olharia, por exemplo, para o Instagram, que normalmente é ali que eles vão ver comentários, né, seja das marcas, aí olhando para a minha realidade, né, eu tenho 27 hospitais, então são 27 marcas que representam ali Rede Américas, então a gente sempre tenta trazer os profissionais mesmo ali falando, mostrar a estrutura do hospital para que o paciente ele entenda e tenha essa visibilidade de como que é, como que Rede Américas, né, o hospital em si que ele está escolhendo trabalha. E se eu vou falar agora, por exemplo, com um colaborador, eu tenho o meu principal canal hoje é uma rede social interna, e ali a gente centraliza todas as comunicações. Então, meninos, vocês travaram para mim. Vocês estão me ouvindo? Não sei se foi a minha internet. Voltou? Voltou, desculpa. Voltou? Eu achei que era aqui, tá? Porque a minha internet tá oscilando aqui também. Não sei se tá com Ah, não, é gerador. aqui. Deu uma travada, mas eu conectei no 4G agora. Tá bom, boa. Então, olhando para colaborador, eu tenho esse canal principal, aqui nós nomeamos ele por Conecta Américas, muito nessa linha de estar conectado com todas as pessoas, né? E aí, ali é o meu canal mais estratégico e principal. Como que eu atinjo a ponta? Por meio de aplicativo. Então, essa rede social, ela tem um aplicativo também, é uma forma da gente conseguir, né, estar presente na vida das pessoas que nem todos têm um e-mail, então, né, não dá para centralizar só numa newsletter, enfim, algo nesse sentido. E também eu tenho murais nas unidades, sejam físicos ou digitais, por meio de TV corporativa. Então, eu tenho uma mescla de canais para falar com públicos diferentes. O mesmo vale para liderança. Então, liderança tem muito e-mail, todos têm e-mail, né? Então, eu tenho ali ritos semanais com líderes para que a gente consiga fazer com que eles tenham acesso a esse tipo de comunicação. No paralelo, enquanto marca empregadora, eu também falo com potenciais candidatos. E aí o LinkedIn e o Instagram acabam sendo os meus principais canais também. E aí, como que eu vou chegar nessas pessoas? Trazendo curiosidades da área, como é trabalhar na área X, se eu estou com vaga, eu tenho X vagas na área Y, né? Então, pensar nessas campanhas e nessas iniciativas que, de alguma forma, elas vão representar como que é trabalhar na Rede Américas. E a gente definiu isso, como é trabalhar na Rede Américas, por meio do EVP. Então, nós desenvolvemos aqui um EVP que ele mapeou, com base na cultura e no propósito da empresa, os comportamentos e principais perfis que a gente entende que faça sentido aqui para as pessoas que trabalham aqui, na linha de ter retenção e de gerar um engajamento e também sucessão de carreira. Boa, eu já ia perguntar justamente isso das redes sociais, da diferença de meios de comunicação, quais são as principais, mas acho que você já respondeu, muito bom. Eu queria saber sobre métricas, tipo, quais métricas vocês usam para medir esse engajamento, tipo, alcance, e se isso está em alguns relatórios específicos, como que funciona? Eu tenho um fechamento mensal, olhando para engajamento. E aí o principal ponto olhando para o Conecta Américas, que é a nossa principal plataforma, então por ali eu consigo flegar e hiperlinkar outros sistemas, né? E com base nas métricas que essa plataforma ela disponibiliza, eu consigo saber qual é o conteúdo mais visto, qual o vídeo mais visto, então eu consigo também entender um pouco do interesse das pessoas para conseguir replicar para outros temas, isso nos ajuda bastante. Uma métrica muito usada aqui são os acessos mês/acessos por CPF. Então, aqui eu também consigo quantificar quantas pessoas no meu total aqui de colaboradores estão no Conecta para entender se a mensagem está chegando para todo mundo. E desses que estão, o quanto que eles acessam e o quanto eles podem ser ali potenciais influenciadores, né, de engajar e fazer com que as pessoas acessem a plataforma. E para a marca empregadora, eu acabo olhando as métricas do LinkedIn, então, quais foram os meus posts, né, que mais tiveram repercussão ali, qual era o conteúdo, porque também eu consigo entender qual o interesse das pessoas, né, sei lá, se foi um vídeo na horizontal, um vídeo na vertical, um vídeo de 2 minutos, um vídeo de 1 minuto, tudo isso a gente faz uma análise aqui para entender. E aí também número de curtidas, números de acesso, se eu aumentei seguidor ou não, se eu diminuí. Então, essas métricas de número de seguidores também é muito importante para nós. E olhando para LinkedIn, é mais alcance mesmo, então número de visualizações, sei lá, se um Reels repercutiu ou não.
E também a gente acaba fazendo uma análise mais qualitativa ali, olhando e lendo os comentários para entender também a percepção das pessoas. E essa análise quali, ela funciona para os dois lados, tá? Tanto para o pessoal aqui mais, né, rede social interna, como também da externa. Então, às vezes eu solto uma campanha que vem um comentário extremamente negativo, e aí eu sei que aquilo ali talvez esteja incomodando, como que eu levo isso para uma outra área para poder solucionar, enfim, entender a raiz do problema e o porquê as pessoas estão questionando, ou enfim, reclamando de algum tema. Certo. Bom, de que forma a Rede Américas, né, integra a comunicação financeira, o ESG, e garante uma consistência entre os dois discursos? Aqui, hoje, a gente tem áreas diferentes, tá? Então, por exemplo, eu tenho a área de ESG, eu tenho a área ali financeira, então a gente tem, né, áreas segmentadas que olham para esses temas, mas a comunicação, nós apoiamos muito com o processo de como isso chega para as pessoas. Então, a gente sempre pega ali qual é o conteúdo que eles querem contar para que eu consiga, né, traduzir, às vezes deixar de forma mais clara para as pessoas. Então, hoje, dentro do nosso portal interno, a gente tem uma parte que chama Wiki Américas. E ali normalmente tem tudo sobre tudo da empresa, inclusive a parte, por exemplo, de ESG. Então, quais as iniciativas, quais projetos que a área demanda e fala que eles possuem, eu deixo ali para que as pessoas possam ter acesso e tudo mais. No paralelo, eu tenho aqui ritos mensais e trimestrais. Então, desculpa, mensais não, bimestrais e trimestrais. Os bimestrais, eu tenho uma live todo bimestre com o vice-presidente de hospitais, só com liderança. E aí, nessa live, ele traz ali com a vice-presidente do financeiro o balanço da empresa. Então, onde estamos, o que fizemos, onde queremos chegar. E para engajar e fazer com que as unidades, né, os líderes das unidades, eles também entendam e reconheçam que aquelas informações são importantes, a gente reconhece as unidades com melhor NPS, melhor faturamento, melhor número de atendimento, sabe? Enfim, a gente acaba... Aí a própria área do financeiro, eles delimitam ali, considerando aquele bimestre, quais foram os dados que eles entenderam que fizeram mais sentido, e eles compartilham com a gente desenvolve aqui um troféu e leva isso numa forma de reconhecimento. Por que a gente faz isso? Porque nós entendemos que ter algo físico na unidade com reconhecimento, para as pessoas, e aí principalmente o meu público da ponta ali, o assistencial, funciona muito bem, porque eles tangibilizam o reconhecimento. Então, isso tem funcionado muito bem, e aí a mesma coisa para ESG, tá? Então, a área, às vezes, ela vai ali nessa live e ela tem um espaço para falar sobre isso. Trimestralmente, eu tenho uma live com o presidente, e essa live, ela é para todas as pessoas. E ali também eu trago essas informações. Então, a gente tem um momento para falar de estratégia, a gente tem um momento para falar de quais são os principais pilares. Então, se a gente fez a pesquisa de cultura, na pesquisa de cultura deu uma questão importante sobre diversidade. Na próxima live com o presidente, a gente já vai falar sobre diversidade. Então, a gente atrela também as iniciativas paralelas da empresa e centraliza ali. Neste momento, a gente entende que ele é muito estratégico, porque todas as pessoas param para ouvir o presidente, né? Então, a gente entende como um canal que vai funcionar muito bem. E a partir dali, a gente diz outros formatos de conteúdo. Então, sei lá, já ficou sabendo do último fechamento? Clique aqui e confira na live, sabe? E a gente vai fazendo também esses redirecionamentos para quem não tenha assistido, ou enfim, na linha também do clickbait ali para a pessoa saber o que é. Legal. E nessas lives, ou até em conteúdos em geral, teve alguma crise de comunicação que aconteceu recentemente que você possa falar? Ou se não, teve algum tópico que você sentiu que pode representar um risco para a comunicação da empresa, para a reputação? Neste momento, não. Eu já tive outras em outras empresas, tá? Mas acho que neste momento, assim, o que a gente mais tem dificuldade é em relação ao benefício dos colaboradores. Então, né, a gente está falando de uma empresa que acabou de ser fundada, e aí quem é de Amil vinha com um benefício, quem é de DASA tinha outro. Então, as pessoas, elas estão se conversando e elas ficam confusas. Então, enquanto comunicação,
nós estamos tomando muito cuidado com a forma com que a gente vai levar esse tema para as pessoas, para que elas se sintam confortáveis e não entendam que houve perda de nenhum dos lados, porque a ideia não é que elas achem que é uma perda e sim um ganho, mas são diferentes e os benefícios eles vão precisar se equalizar de alguma forma. Então, tem coisa que ainda eu recebo de uma forma, outra pessoa recebe de outra, mas porque ainda estamos em processo de mudança. Então, eu acho que esses detalhes nesse processo de mudança, né? Porque aí eu pensando até na curva da mudança, né? Tem a parte do luto ali, a parte da negação. Então, tem gente que ainda está nessa parte, mas também já tem pessoas que estão na fase de aceitação. Então, acho que se eu puder falar para vocês, um momento delicado é justamente esse, assim, como que eu falo para diferentes públicos dessa questão, dessa mudança que nós estamos vivendo, mas a maneira de mostrá-la como algo positivo e não como negativo, dado esse cenário de que eu tenho uma coisa às vezes e a pessoa tem outra, mas não é para sempre, né? Em algum momento isso vai se equalizar. E uma dúvida também sobre essa mudança, uma dúvida que me surgiu aqui, tem planos de integrar o site? Porque, pelo que eu pesquisei, a DASA tem um site próprio, tem um Instagram próprio, se eu não me engano. Como é que vai funcionar? Eles vão integrar o Instagram, integrar o site ou vai continuar paralelo? Não, a DASA agora, a partir do momento ali da fusão, a DASA se torna apenas uma empresa de medicina diagnóstica. Então, a Rede América surge totalmente independente, aí é uma rede social independente, tudo independente mesmo, da mesma forma que a Mil segue com perfis independentes também, exato. Então, Rede Américas agora é o nosso desafio, mostrar para as pessoas que esses hospitais, de fato, fazem parte de uma rede que é consolidada, apesar de nova, chega muito consolidada. E, muito bom, última pergunta para a gente finalizar só. Quais que são, você falou da reunião com o presidente, que vocês traçam os próximos passos, quais são esses próximos passos que você enxerga e quais são os desafios que podem surgir, pensando mais no longo prazo, assim, nos próximos anos, de comunicação da Rede Américas? Boa. Eu acho que de próximo passo é esse ponto que eu comentei, de nos consolidarmos como uma marca referência no mercado. Acho que se a gente olhar os nossos principais concorrentes ali, né, o Einstein, Redditor, são empresas que já têm, né, um know-how muito grande, não que Rede Américas não tenha, mas é nova. Então, acho que aqui as pessoas conhecem muito os nossos hospitais, então, sei lá, não sei se vocês já foram, né, 9 de Julho, Samaritano, são hospitais da Rede Américas e que às vezes as pessoas não sabem, obviamente, porque estamos aqui começando agora. Então, acho que... Inclusive, o 9 de Julho é aqui em frente. Aí do lado, né? É isso, tem o Samaritano Paulista também, que é aí perto. Então, tem um pouco disso. E eu acho que é um desafio, é fazer com que os nossos clientes também sintam essa confiança de que eles, sei lá, o cliente que vai no Samaritano, que ele sinta confortável em ir também no 9 de julho, porque é um mesmo atendimento, é uma mesma qualidade. Acho que esse é um dos nossos principais desafios agora. Acho que nessa linha de integração, né? Exatamente. Até porque eram duas empresas diferentes, né? Então, como que a gente faz agora, de fato, se tornar uma só? E aí, no paralelo também, enquanto comunicação, acho que é fazer as pessoas se conectarem dentro da nossa plataforma, é o nosso foco agora para 26, e justamente porque em Amil era uma plataforma, em DAS era outra, né? Então, como que a gente conta para as pessoas que agora a gente está nesse novo momento, e que ali é o canal onde elas vão ficar sabendo de tudo, que elas vão ter acesso a todas as informações e tal, e maneira de consolidar e dar visibilidade para as pessoas da assistência, assim, a gente tem dado um foco muito grande, então, nós desenvolvemos agora recentemente um podcast para trazer os profissionais, então a gente quer falar com um médico, a gente quer falar com um assistente, a gente quer falar com um coordenador, a gente quer falar com um analista, né, na linha de, tipo, integrar mesmo e reforçar esse senso de rede. Então, é muito comum para a gente, cômodo, pensar na Redditor como uma rede que tem vários hospitais, tem o STAR, tem o, né, enfim, vários outros níveis ali, e a gente quer que as pessoas entendam que Rede Américas também é essa rede, e que é integrada, então acho que tem excelência, né? Acho que é o que a gente quer mais mostrar para as pessoas. Legal, muito legal, você trouxe vários pontos interessantes e queria te agradecer mais uma vez por ter topado e por ter ajudado a gente a saber mais e nesse trabalho. É isso, obrigado, viu, Bruna? Imagina, qualquer coisa me avisem. Boa sorte aí, meninos. Muito obrigado. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, foi engraçado ela falando e o bagulho na nossa. Parecendo, tipo, quando fala de alguém famoso, assim.